Chama aí quem está do seu lado, prepara o seu material mais uma vez. Não esqueça da sua Bíblia, que é o material mais importante para nós estudarmos, amém? Convido você a fazer uma oração, feche os seus olhos nesse momento. Eleva o seu pensamento a Deus. Desliga-se de tudo que você estava fazendo aí na sua vida cotidiana para dedicar inteiramente esse momento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para estudarmos, para examinarmos as Escrituras que o Senhor tem para nós. Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, e te pedimos, Espírito Santo, nessa hora, toma a direção, toma a frente de tudo aquilo que será falado, que não venha ser eu, mas que venha o Senhor, aquele que é o mestre dos mestres, aquele que é o Senhor que está interessado em ensinar o teu rebanho, essas vidas, essas almas que aqui se reúnem, Senhor. Toma a tua palavra, usa a minha vida como um instrumento teu e que usa também a vida de cada um aí em casa que está nesse momento reunindo com a sua família para dedicar ao estudo da tua palavra. Nós temos certeza, ó Pai, que nós não seremos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos iniciar mais uma vez, né? Para quem nos acompanha, já é o nosso aluno, nós vamos dar continuidade às matérias a respeito do Pentateuco. Nós estamos no livro de Êxodo, amém? Falamos da vida de Moisés a semana passada, mas para você que nos acompanha pela primeira vez, nós estamos estudando esse material aqui, tá vendo? Ele é o Pentateuco. Esse material, ele faz parte da Escola Bíblica Quadrangular e nós vamos dar continuidade dele, certo? Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos abrir o nosso livrinho. Se você não tem esse livrinho, não se preocupa. Você consegue assistir, seguir as aulas do mesmo jeito. Mas para você que adquiriu esse livrinho, no momento que nós estamos estava dando a aula ao vivo, né, e presencial, amém, acompanha por ele. Mas você que não tem o livrinho, apenas tem a sua Bíblia em mãos, amém? Vamos abrir lá na página 42, que foi onde nós paramos a aula passada. Semana passada, nós iniciamos a lição de número 5, da página 39, iniciamos o estudo do Êxodo, falando da vida de Moisés, um grande libertador de Israel. Falamos um pouco de alguns contextos da vida de Moisés, falamos que a vida de Moisés, né, ela se resumiu em 120 anos, Moisés viveu 120 anos, e esses 120 anos foi dividido em 3 períodos de 40 anos. Então nós estudamos a semana passada que os primeiros 40 anos da vida de Moisés ele viveu no palácio. Ele foi estudioso, ele tinha uma vida de príncipe, vivia entre a nobreza, fazia parte da realeza, né? E lá ele aprendeu a legislar, ele aprendeu a governar, princípios de governar uma nação, né? Ele aprendeu tudo isso porque ele estava dentro do palácio do rei, sendo tratado como príncipe, porque ele foi adotado pelo faraó daquela época. E os segundos 40 anos da vida de Moisés, uma história totalmente oposta da primeira. Ele se encontra lá no deserto de Midian, apacentando ovelhas do seu sogro Jetro. Então, até 80 anos ele viveu apacentando ovelhas lá no deserto. Parecia que um contexto não condizia com o outro contexto. Parecia que uma coisa não tinha nada a ver com outra. Mas Deus estava preparando e capacitando Moisés para o seu terceiro ciclo de vida. Depois de 80 anos até 120 anos, aí sim, ele foi chamado para cumprir um grande propósito de Deus, que é conduzir a nação de Israel, tirar a nação de Israel da opressão do Egito,
conduzir esse povo no deserto até entrar a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos antepassados de Moisés e de todo aquele povo hebreu que estava oprimido no Egito, amém? Então Moisés foi aquele que conduziu esse povo, foi o grande libertador, né? Um grande libertador da nação de Israel, tipificando a vida de Cristo Jesus, que foi o grande libertador de Israel, o grande libertador do mundo, amém? Nós paramos aí e hoje nós vamos falar sobre o chamado de Moisés. O último parágrafo da página 42, vocês podem acompanhar aí, o chamado de Moisés. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Moisés, vamos terminar essa lição, número 5. Mas antes de eu acompanhar essas questões que falam aqui no livrinho, eu quero contar uma história para vocês, que é a própria história de Moisés. Após o segundo ciclo da vida dele, que ele estava lá no deserto de Midian, né, perto do Monte Horebe, foragido, né, foragido, sentindo-se culpado, totalmente nômade numa terra que não era dele, distante. Capítulo 3, 4 e 5 do livro de Êxodo. Falando nisso, vocês estão lendo os capítulos que nos foram propostos. Nós ficamos de ler os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pelo menos até o capítulo 3 já era para ter lido, né? Mas essa semana a gente encerra o capítulo 6, até o capítulo 6, para nós darmos continuidade nos nossos estudos, amém? Mas lá no capítulo 3 fala que um belo dia, Moisés estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá em Midian, no deserto, uma terra que era deserta, perto do Monte Horebe, foragido do Egito. E um belo dia ele estava lá apacentando essas ovelhas e ele avista de longe um arbusto, era uma sarça. E essa sarça, que era um arbusto de estatura mediana, vamos dizer assim, estava se erdendo em chamas, se erdendo em fogo. E ele começou a observar aquela sarça de longe, chegou cada vez mais perto daquela sarça e ele tinha uma coisa que chamou a atenção dele. Aquela sarça, ela não se consumia, embora ela estava se ardendo em fogo. E isso chamou cada vez mais a atenção dele. Ele foi e se aproximou daquela sarça ardente. Quando ele chegou perto daquela sarça ardente, eis que uma voz ressoa do meio daquela sarça, do meio daquela árvore, e fala com Moisés. Moisés, Moisés. Aquela voz era a voz de Deus. Deus se apresentando pessoalmente e particularmente com Moisés nesse momento. Moisés, Moisés. E Moisés fala, eis-me aqui. Aí Deus fala com ele de dentro da sarça. Tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é santo. Olha só. E Deus começa a se apresentar para Moisés. Ele fala, eu sou o Deus dos seus pais. Sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Sou o Deus que fez uma aliança com seus pais. Eu fiz uma aliança com o seu povo. Eu fiz uma aliança com aquele povo que está lá no Egito, clamando por misericórdia. E eu ouvi a oração, o clamor desse povo. E preciso libertar esse povo. Preciso tirar esse povo da opressão do Egito e conduzir esse povo para uma terra onde emana leite e mel. E você, Moisés, foi o escolhido a intermediar esse meu propósito, que é libertar o meu povo, libertar o seu povo. Portanto, vá e se apresente ao faraó, fala para ele deixar o meu povo ir, porque ele vai me cultuar. Nossa! Imagina, gente! Deus falando pessoalmente com Moisés nessa hora, da sarça ardente, um fogo que acende, que aquece, que ilumina, mas que não estava consumindo aquela árvore.
Olha que coisa mais chocante. E uma coisa que a gente pode se atentar nessa palavra que está lá no capítulo 3 de Êxodo é que Deus pede, a primeira coisa que Deus pede para Moisés nesse momento. Deus pede para Moisés: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está, Moisés, é santo. Tire as sandálias dos pés. O que significa esse pedido de Deus? Porque Deus se preocupou em primeiro lugar em pedir para Moisés retirar as sandálias dos pés. O contexto, o significado disso é que as sandálias que Moisés estava usando naquele momento, ela era a única coisa que restou do Egito na vida de Moisés. Quando ele fugiu do Egito, ele deixa tudo para o Egito, mas ele leva consigo a sandália do Egito. E as sandálias naquela época, na planta das sandálias daquela época, tinha um brasão, que era um ídolo, né? Um dos ídolos, um dos deuses que o Egito cultuava, que o Egito adorava. E Deus naquela hora fala: tire essas sandálias dos seus pés. Ou seja, tira da sua vida tudo aquilo que pertence ao Egito. Tira dos seus pés tudo aquilo que traz idolatria. Tira o Egito de você, porque você vai começar a pisar um lugar que é santo, uma terra que é santa. Então esse é o significado. Não dava para ele ir para onde Deus queria que ele fosse, conduzir aquele povo com o Egito com ele. Ele tinha que tirar, abrir mão de tudo aquilo que pertencia ao Egito. Ele tinha que tirar dele, se despir de toda a idolatria que havia no Egito e de todas aquelas coisas abomináveis a Deus que o Egito prestava. Deus não queria aquilo não servia para uma vida de santidade. Aquilo foi algo profético, lógico. Depois o povo foi caminhar para o Egito, no deserto. Antes de entrar na Terra Prometida, eles tinham calçados. E esses calçados provinham do Egito. Mas é que aquele momento precisou fazer esse ato profético. E o interessante é que bem depois, Deus se apresenta para Josué da mesma forma como se apresentou para Moisés e fala a mesma coisa para Josué. Josué, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você vai entrar é uma terra santa. Eles estavam prestes a entrar na Canaã, eles estavam prestes a conquistar a terra prometida e Deus fala: tire a sandália dos pés. Eu permiti que vocês ainda caminhassem pelo deserto, porque eu provi na vida de vocês o calçado. Mas a partir desse momento, tira a sandália dos pés, tira a idolatria, tira tudo que pertence ao Egito e vem como estás, como um povo santo, puro, totalmente separado de outras nações pagãs. Então esse era o significado de Deus estar pedindo isso para ele. E ele se apresenta como seu Deus. Depois ele fala: eu quero levar o meu povo para uma terra onde emana leite e mel, uma terra rica, uma terra produtiva, uma terra maravilhosa, uma terra que é um sonho. Que terra que era essa, amados? Bem, a própria palavra diz que essa terra era a terra dos cananeus, dos heveus, dos hititas, dos amorreus e dos jebuseus. Esse povo era o povo que colonizava, era o povo que, habitava aquela terra de Canaã, né? Era o povo que estava situado naquela região. Aquela região era como se fosse deles, era para eles a terra deles. E Israel tinha que pôr aquele povo para correr daquele lugar, tinha que conquistar aquela terra e possuir aquela terra. Veja bem, aquelas pessoas que habitavam Canaã, mesmo na época de Abraão e de Isaac e até mesmo de Jacó, eles já estavam lá. Eles já habitavam naquele lugar e dividiam o espaço com a família de Jacó, com a família de Abraão. No momento em que Abraão, Isaac e Jacó estavam morando lá naquela terra, em Canaã, eles não tinham aquela terra como herança. Eles habitavam naquela terra, mas eles tinham uma promessa: essa terra será a terra de vocês. Então isso significava que eles tinham que pôr para correr
os cananeus, derrotar todo aquele povo, os jebuseus, os heveus, enfim, todo aquele povo, eles tinham que lutar, guerrear e conquistar aquele território. Mas daí vocês imaginam, né? Um povo que é escravo, um povo que tem mentalidade de escravo, que foi criado por mais de 400 anos no Egito, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma opressão. Imagina, da onde que aquele povo ia tirar força, da onde que aquele povo ia tirar coragem para derrotar as nações que estavam ao redor dele. Somente por Deus mesmo. E a gente vai entender essa história, certo? E aí ele diz para Moisés: vai, Moisés, se apresente a Faraó e diga: deixe o meu povo ir. O que aconteceu naquele momento? Moisés apresentou uma grande fragilidade. Ele se deparou com uma grande fragilidade que ele tinha. Ele se deparou com barreiras que ele tinha na sua alma. Eu até fiz um desenho aqui para ilustrar. Barreiras da alma de Moisés. Tijolos, muros, muralhas que estavam edificadas ao redor do coração e da mente de Moisés, que fazia com que ele pensasse que ele era incapaz. Portanto, ele foi tomado de muralhas, barreiras. E aí ele começou a apresentar para Deus essas queixas. Primeiro, medo. Segundo, uma intimidação, uma timidez e uma indignidade, como se ele não fosse digno de se apresentar diante ao faraó. O medo do faraó, tímido demais. E ele dizia: quem eu sou? Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Olha só, barreiras que havia na alma, no coração de Moisés. Começou a entrar como empecilhos para impedir com que ele concretizasse a vontade de Deus, para barrar o chamado de Deus na vida dele. Muitos de nós também temos essas barreiras edificadas ao redor da nossa alma e da nossa mente, que precisam ser derrubadas com o poder do Espírito Santo de Deus, certo? Mas Deus continuava, porque Moisés não acreditava nele mesmo, mas Deus acreditava nele. Deus acreditava que ele era capaz. Moisés se sentia incapaz, mas Deus sabia que ele era capaz pelo poder que podia atuar na vida dele. Então Deus continuava encorajando-o e orientando Moisés no que ele deveria fazer. Lá de dentro da sarça, a voz que saía de dentro da sarça ardente falava com Moisés: Moisés, eu estarei com você. Eu estarei com você, Moisés. Eu estarei com você. Você aí que está me ouvindo. Eu estarei com você para exercer esse chamado, essa obra na sua vida. Vá, diga ao faraó que você precisa me cultuar. Diga ao faraó que ele precisa deixar o meu povo ir para prestar culto a mim. E eu estarei com você. Mas não foi tão fácil. Moisés estava cercado de tijolos. Moisés estava cercado de barreiras e barreiras e barreiras. E coisas negativas, autoimagem negativas de si mesmo. Então ele dizia: mas os israelitas não vão dar ouvido para mim? Talvez ele tenha pensado, ele vai pensar que eu sou louco? O que eu vou falar para eles? O que eles vão, será que eles vão acreditar em mim? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 3 e verso 13. Vamos acompanhar essa história. Por favor, abra aí a sua Bíblia e eu vou abrir aqui a minha. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, verso 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele?
O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Veja bem, Deus se apresenta a Moisés como eu sou. É o primeiro momento da história bíblica, é o primeiro momento em que a Bíblia vai trazer o nome de Deus como eu sou. Você já ouviu falar essa palavra? O poderoso, o grande eu sou. Toda vez que você ouvir esse termo, ouvir essa palavra, saiba que o eu sou é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda vez que você ouvir essa palavra, saiba que o eu sou nada mais é do que a figura de Jesus se apresentando no Antigo Testamento. Jesus, que não era carne e sangue nesse momento, ele se apresentava ao homem no Antigo Testamento como o eu sou, certo? Prova disso está lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 1 e 7. Vamos acompanhar também. Abra aí, Evangelho de João. João 18, verso 1 e 7. No momento em que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, orando agoniosamente, né, pedindo para Deus, se possível, afastasse o cálice e tudo mais, e Pedro, João estava adormecido, não foram capazes de orar, vigiar pelo menos 1 hora, enfim, nesse momento, um pouco antes dele ser entregue às mãos dos pecadores para serem crucificados, o que aconteceu? Ele estava nesse momento e Judas, o Iscariote, aquele que traiu, aquele que denunciou Jesus, foi até ele nesse momento, com os chefes dos sacerdotes, o povo religioso daquele momento, daquela época que queria crucificar Jesus, vendeu Jesus, né? Denunciou Jesus, vamos dizer assim, por apenas 20 moedas de pratas. E nesse momento, aqui no verso 1, até o verso 7, vamos acompanhar. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas, olha, tudo para pegar Jesus. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então Jesus se revelou como eu sou. Sou eu sou, né? Da mesma forma como Jesus se revelou, eu sou, no Antigo Testamento, nesse momento ele está se revelando, eu sou. Eu sou. E na hora que ele fala eu sou, eles caem para trás. Eles caem por terra, né? Olha só o poder da palavra do eu sou, certo? Então o eu sou é Jesus se apresentando ao homem, é Jesus nessa hora se apresentando a Moisés como o Deus que é e que não pode ser variável, aquele que é, em todos os momentos ele é o eu sou, certo? E ele continua instruindo a Moisés: reúna as autoridades de Israel, diga que o Deus dos seus antepassados
prometeu livrar vocês. O Deus dos seus antepassados ouviu o seu clamor de misericórdia e vai livrar vocês e conduzirá vocês para uma terra aonde emana leite e mel. E juntos, e esse povo, as autoridades de Israel, daquele povo hebreu, concordarão com vocês e juntos vocês vão até Faraó. Então Deus foi dando todas as coordenadas a Moisés, foi explicando, foi capacitando, foi orientando, estimulando Moisés a ir, a seguir o seu id, o id de Deus, mas Moisés ainda tinha muralhas em seu coração. Vamos mostrar de novo aqui. Barreiras que queriam impedir Moisés de ir. Nós já falamos do medo, nós já falamos da sensação que muitas vezes temos de impotência, das nossas timidez, das nossas indignações, nervosismo que às vezes vem para nos assolar. E nessa hora, a barreira da incredulidade e da dúvida começa a atuar. E ele diz, e se? E se? Meu Deus! E se não acreditarem em mim? Né? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 4, continuando nossa historinha. Êxodo 4, verso de número, comecinho, Êxodo 4, verso 1. Vamos até já deixar aberto a Bíblia aí nesses 4 capítulos, 3, 4, 5 e 6, certo? 4. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? E começa a dúvida, e começa a incredulidade a atormentar o coração de Moisés. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés a jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou em uma vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Olha só, Deus concedeu a Moisés sinais, poder para realizar sinais miraculosos, para que todos pudessem ficar impressionados, para que todos pudessem se submeter à autoridade que Deus estava derramando para Moisés nesse momento. Então, o primeiro sinal que Deus deu para Moisés foi o sinal da autoridade. Deus lhe conferiu a autoridade para realizar a obra. Toda unção traz autoridade na vida de uma pessoa. Unção é capacitação para exercer uma obra. Se você tem unção na sua vida é porque você recebeu de Deus a capacitação para exercer aquela obra. E, portanto, você tem autoridade para fazer aquilo. Certo? Então, Deus conferiu a ele sinais miraculosos. Vamos memorizar esses 3 sinais que Deus conferiu a Moisés. Em primeiro lugar, a vara na mão de Moisés. No momento que ele jogou ao chão, ela se torna serpente. No momento que ele pega pelo rabo da serpente, ela volta a se tornar vara. Segundo lugar, ele põe a mão. E na onde ele põe a mão,
vira lepra. Na hora que ele põe a mão de novo, ele consegue tirar a lepra. E em terceiro lugar, o sinal da água do rio Nilo, ao jogar no chão, ela se torna sangue. Então eram sinais que Deus deu a Moisés para que todos pudessem obedecer a ele e entender que ele estava recebendo o poder de Deus para realizar aquilo. Certo? Vamos ler aí no livrinho, aí na página 42, o chamado de Moisés. Ele diz um pouco sobre isso. E ele fala: para iniciar seu ministério libertador, Moisés recebe de Deus autoridade. Tal autoridade está representada pelo seu cajado, através do qual ele faria os sinais da parte de Deus. E isso está em Êxodo 4:17. Seu poder foi demonstrado através de grandiosos sinais diante dos filhos de Israel e de Faraó, como uma forma de legitimá-lo. Deus não somente preparou Moisés, mas deu a ele suporte necessário para o cumprimento de sua missão. Certo, amados? Então isso significa que Deus confere autoridade, né, para nós exercermos algumas funções quando nós recebemos essa unção, quando nós fomos capacitados para isso, tá? E o primeiro sinal, né, que é o sinal de fazer com que a sua vara se torne serpente, pega no rabo da serpente e faz com que ela se torne em vara, quer dizer que ele estava dando poder para Moisés contra o domínio de Satanás, contra o domínio da serpente. Ele estava pegando a serpente, bloqueando a ação da serpente, ou seja, bloqueando a ação da opressão que estava sobre aquele povo. Em segundo lugar, ele dá poder para a cura. As mãos dele recebem a unção para curar, ou seja, a autoridade para ministrar a cura. Ele punha a mão, ele tirava a lepra, ele curava. E por fim, a autoridade para guerrear contra os seus inimigos, ou seja, sangue é sinal de guerra, sangue que sai do Nilo. Nilo é o rio lá do Egito, ou seja, sangue, guerra contra os seus inimigos, guerrear contra os seus inimigos que vinha do Egito. Tudo isso era autoridade, era poder para aquele povo exercer contra os seus inimigos, para fazer naquela fase que Deus estava proporcionando, amém? Mas as muralhas começaram a aparecer à tona, mais e mais tijolos de impossibilidades emergiam diante da mente de Moisés. Agora, barreiras de inferiorização. Aqui nós estamos vendo alguns tijolinhos, né? Um muro, ele é feito de tijolos. Uma muralha também é feita de tijolos. Tijolos do inimigo, que um a um, Satanás vai depositando ao redor da vida da pessoa, do coração, da mente, até formar um muro. E tijolos era algo que aquele povo era especialista em fazer. A opressão estava diretamente ligada aos tijolos. Eles fabricavam tijolos para fabricar monumentos para o Egito. Se hoje nós formos até o Egito, a gente vai ver aqueles monumentos, né? Aquelas torres, né? Como que chama? Não é torre. Esqueci o nome, mas aqueles monumentos que até hoje existem no Egito, você pode ter certeza que lá naqueles monumentos tem suor, tem sangue de povo hebreu, de povo judeu, porque eram eles que fabricavam os tijolos e construíam esses monumentos, certo? Debaixo de muita escravidão, debaixo de muita dor e de muita opressão, certo? E nesse momento, o que aparece? Inferioridade, inferiorização. Ah, Deus, mas eu não sei falar. O que eu vou falar? O povo não vai saber me entender, eu não sei ao menos abrir a boca.
Sou manso de fala, sou gago, sou uma pessoa inferior aos outros. Como é que eu vou falar com o faraó? Né? Enfim, vamos abrir lá agora no verso de número 11 do capítulo 4 de Êxodo, que diz assim: Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando tudo aquilo que você tem que dizer, Moisés. Vai, Moisés, não se preocupe com o que falar, não se preocupe com a forma como falar. Eu estarei conduzindo, eu estarei ensinando você a falar. Olha só Deus capacitando, empolgando Moisés aí a não desistir, a não deixar com que as barreiras impedissem ele de exercer a vontade de Deus, de exercer o seu chamado, né? Ou seja, é Deus que dá, é Deus que tira, né? É Deus que dá a habilidade de falar às pessoas. Então não se preocupe, porque o Deus que dá e o Deus que tira, o Deus que pode dar e o Deus que pode tirar, de mim tudo vem, tudo vai, estará com você, né? Isso, quem que compreendeu essa verdade na vida? Quem compreendeu essa verdade na vida foi Jó, né? Jó, lá no capítulo 1, no verso 21, no momento em que Jó tinha tudo, né? Tinha tudo de bom e do melhor, era um homem justo, íntegro, era um homem próspero sobre a terra, né? E de repente ele perdeu tudo, perdeu inclusive até a sua própria saúde. Só que nesse momento que ele vê que ele perde tudo, que não há mais nada na sua vida, ele compreende que Deus deu, Deus pode tirar. É Deus que dá e Deus que tira. Vamos abrir lá Jó, capítulo 1, verso de número 21. Abra aí na sua Bíblia, capítulo 1 de Jó, verso número 21, diz assim: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do que eu tenho, independente do que eu deixo de ter, o Senhor seja louvado, porque Ele tudo dá e tudo pode tirar. E assim como Ele deu, tirou, Ele pode dar novamente. Então não se preocupa, Moisés. Eu darei para você tudo aquilo que você precisar, certo? E Deus continua, estarei com você, ensinando o que dizer. Mas Moisés, naquela indignação, naquela frustração de alma, naquela situação de derrota, fala: Senhor, eu te peço, manda outra pessoa no meu lugar. Gente, não peça para Deus aquilo que Ele não quer te dar. Não peça para Deus aquilo que Ele definitivamente não quer te dar, porque você vai frustrar na sua oração. Peça para Deus aquilo que é desejo do coração dele te dar, porque aí você vai ter êxito na sua oração. Logo em seguida Deus se ira e fala para Moisés: ora Moisés, para com isso, como se Deus estivesse falando isso, para com isso, já chega, vai, pega a sua vara e vai. Ora, você não tem o seu irmão Arão? Arão não fala bem? Ele não sabe falar bem? Então usa o seu irmão Arão para falar por você, mas vai. E Moisés pega e ó, pica a mula e vai, depois de Deus ter falado taxativamente com ele. Eu vou pegar aqui mais uma vez aqui o nosso mapa, para nós entendermos aqui através do mapa. Bem, estão vendo esse mapa aqui? Pois é a região do Egito, região do deserto de Sinai. Aqui em cima temos Canaã, certo? Canaã aqui. E aonde Moisés estava nesse momento? Vê se vocês conseguem identificar. Ele estava foragido do Egito. O Egito está aqui, certo? Ele foi para Midian. Ele foi para essa região aqui, ó.
próximo ao Monte Horebe. Essa região ele estava foragido. Foi aqui nessa região que Deus falou com ele todas essas coisas. Foi aqui nessa região que ele ouviu a voz de Deus de dentro da sarça ardente. E nesse momento ele foi estimulado, capacitado a sair daqui pela palavra de Deus e aí, então, com coragem, corajosamente, ele sai de Midian e volta para o Egito para se apresentar, primeiramente, às autoridades de Israel, ao povo de Israel, juntamente com seu irmão Arão, e depois encarar o rei do Egito e conversar com Faraó, para que Faraó permita com que o povo dele saia do Egito e venha aqui para o deserto de Sinai por 3 dias para adorar a Deus. Essa era a vontade de Deus, a princípio. Aí, o que aconteceu? Moisés volta para o Egito, leva sua esposa, pede permissão para o seu sogro Jetro e volta para o Egito. Lá no Egito ele encontra o seu irmão Arão. Ele encontra Arão e explica tudo o que aconteceu para Arão. Fala: Arão, você vai ter que me ajudar, você vai ter que ser o meu porta-voz. Deus se apresentou a mim através de uma sarça ardente. Uma voz falou da sarça ardente, falou para mim todas essas coisas. Falou que nós precisamos libertar esse povo. Chegou o momento de se cumprir a promessa que o nosso Deus, o Deus de nossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó, disse: nós vamos conquistar uma terra, nós vamos conquistar Canaã, uma terra onde emana leite e mel, e lá nós seremos um povo separado para Deus. Chegou esse momento, certo? Então, eles, juntamente com Arão, explica tudo isso para as autoridades de Israel que havia lá no Egito, E o povo concorda. E nesse momento ocorre uma grande adoração a Deus. Imagina, fazia tanto tempo que aquele povo não adorava a Deus. Fazia tanto tempo que aquele povo era escravizado, não buscava Deus em adoração. Era só clamor e murmurações e lamentações e súplicas, mas nesse momento eles adoraram ao Deus verdadeiro, eles adoraram ao Deus de Israel, e agora eles vão até Faraó e se apresenta a Faraó, Arão e Moisés. Imagine a coragem que eles tiveram que ter nessa hora. Deus capacitou de uma forma incrível Moisés nessa hora para ir até Faraó e vencer todos os medos, toda a timidez, toda a sua vergonha, inferioridade, incapacidades, nervosismos, tanta coisa ele venceu. E ele foi e se apresentou a Faraó. E mais, Faraó foi intransigente, foi irredutível, porque Deus falou que iria endurecer o coração de Faraó, certo? Na hora que Moisés estava indo até o Egito, voltando de Midian até Egito, Deus falou com ele. Vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 4, verso 23, e ver o que Deus falou, já avisou ele que Faraó ia ser rebelde, porque Deus iria endurecer o coração de Faraó, certo? Êxodo 4, verso de número 23. Enquanto Moisés estava voltando para Gósen, no Egito, disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que concedi você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para ele não deixar o povo ir. Deus iria endurecer o coração de Faraó e não ia ser fácil, gente. Não foi fácil esse povo sair dessa opressão. Não foi fácil para Faraó deixar esse povo ir. E agora, Moisés e Arão estão em frente ao Faraó e pede a Faraó: deixe com que
o nosso povo vá até o deserto para caminhar por 3 dias para cultuar o nosso Deus. O nosso Deus se apresentou a mim, o Deus desse povo, o Deus do antepassado desse povo se apresentou a mim e está pedindo que você deixe-nos ir para cultuar. Se não deixar, Ele trará a vocês, trará ao Egito pragas e espada. E o que acontece? Assim como Deus já tinha predito para Moisés, Faraó endurece o coração e fala: não deixarei esse povo ir. Muito pelo contrário, vocês não têm o que fazer? Vocês estão ociosos? Eu acho que vocês têm tempo para ficar gastando, já que estão querendo aí adorar o Deus de vocês. Pois agora vocês vão ter que trabalhar ainda mais. E Faraó dobra o trabalho deles. Coloca a carga excessiva ainda sobre eles. E ainda fala: não deem palhas para eles construírem tijolos. Eles que vão catar palhas para construir os tijolos, mas eu quero que o rendimento seja o mesmo. Meu Deus, que crueldade, que coração endurecido. Vamos ver lá, em Êxodo capítulo 5, verso 15 e 18. Vamos acompanhar através da Bíblia aí esse fato. Êxodo 5, 15, 18. Acompanhem comigo. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem: façam tijolos. E os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso ando dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Enfim, gente, a opressão aumentou ainda mais. Por que Deus fez isso? Nós podemos perguntar. Às vezes vem algumas incógnitas, algumas perguntas. Por que Deus permitiu que eles sofressem ainda mais? Eles já não estavam sofrendo debaixo de um jugo opressor terrível? Por que mais opressão ainda? Para judiar ainda mais, para castigar ainda mais esse povo? A intenção de Deus não era libertar? Para que oprimir ainda mais? Amados, nós precisamos entender uma coisa. Os planos de Deus, guarda isso que eu vou falar. Os planos de Deus para nos libertar, muitas vezes, vai requerer que a gente, vai requerer da gente, vai exigir da gente um trabalho ainda maior, um esforço ainda maior, para que nós possamos alcançar mudanças, para que nós possamos sair dessa situação, um esforço ainda maior, que parece que a gente não vai suportar, que parece que a gente não vai dar conta. Toda estratégia de libertação tem contra-ataques. E essa história nada mais é do que uma ilustração de um contra-ataque. Esse povo estava à beira da libertação, prestes a ser liberto daquela escravidão, daquela opressão. E aí a opressão pareceu comprimir ainda mais. Aí o império das trevas se levantou ainda mais para oprimir ainda mais, ao ponto deles pensarem: nós não vamos suportar dessa vez. Nós não vamos dar conta dessa vez. É assim que acontece. Isso se chama contra-ataque do mal. Mas sabe qual que é o segredo? O segredo é aguentar firme. O segredo é não baixar a guarda, porque o contra-ataque virá. Mas o escape, após o contra-ataque, é certo que vem para todos aqueles que estão firmados
em Cristo Jesus. Assim como veio na vida deles, virá na sua vida também. Se você está passando por algum momento, por alguma situação que você precisa ser liberto, seja vícios, seja o que for, na hora que você toma a decisão de ser liberto, porque Jesus é o seu libertador, o seu resgatador, o contra-ataque ele pode vir para te fazer desanimar. Se você tomou um posicionamento para mudar, parece que aquela mudança está requerendo um esforço que é muito pior do que o que você estava aguentando. Aguenta firme, resista até o fim, que Deus virá com um livramento. Assim como veio com um livramento, porque Moisés orou. E nesse momento, Deus respondeu através de uma resposta, de um grande livramento daquela situação. Vamos acompanhar? Abra a palavra de Deus em Êxodo agora, capítulo 6, verso 2 e 3. Êxodo 6, verso 2 e 3. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus fala um pouquinho antes, né? Agora você verá o que eu farei a Faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. E aqui um pouquinho adiante, no verso 2 que a gente leu também, ele fala que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu sou o Senhor dessa situação. É eu que mando, é eu que mando. E aquilo que eu quero que aconteça, vai acontecer, porque eu sou o Senhor. E ele ainda diz a Moisés, amados, aqui: aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, eu não me apresentei como Senhor. Eles me conheciam apenas como Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor, aquele que decide, aquele que está à frente, aquele que manda, aquele que tem o domínio, é a você que eu estou me apresentando pela primeira vez. Então, pela primeira vez, Moisés conheceu a Deus como Senhor. Pela primeira vez, foi Moisés que conheceu a Deus como eu sou, o grande eu sou, o Senhor. E portanto, se Ele é Senhor dessa situação e aquilo que Ele quer é o que vai acontecer. E eles foram libertos, certo? Então aí encerra o capítulo 6, que eu disse que eu ia contar essa historinha um pouco antes da gente continuar aqui no nosso livrinho. Mas nós podemos voltar agora para o nosso livrinho, certo? Aí na página 42, aliás, na página 43, acompanhe comigo. Página 43, essa página aqui. Onde tem Moisés, aqui a figurinha de Moisés, certo? Fala que Moisés era profeta. Enfim, nós estamos falando de Moisés como homem, certo? Moisés como profeta. Moisés, ele manifestou os pensamentos de Deus. Ele manifestou os desígnios de Deus. Ele era a voz de Deus para aquele povo. Portanto, ele foi também profeta para aquele povo. Fala que Moisés foi guia. Moisés guiou aquele povo. Conduziu aquele povo no deserto. Enfim, era humanamente impossível conduzir um povo tão rude, tão obcecado, tão teimoso e endurecido como esse. Mas porque Moisés tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus, foi possível. Porque Deus orientou Moisés em tudo que ele tinha que fazer. Virando a página aí, na página 44, fala também que Moisés aconselhou. Os últimos conselhos de Moisés foram maravilhosos para aquela nova geração. A gente não chegou nessa parte ainda, mas depois que a primeira geração morreu, Moisés pôde aconselhar a segunda geração para que ela fosse capacitada, treinada e pudesse receber de Deus, né, a capacitação de possuir a terra de Canaã.
Então Moisés reúne o povo e relembra os fracassos da geração passada, ensina a nova geração a não cometer os mesmos erros de seus pais e revela a eles os propósitos de Deus durante 40 anos de caminhada errante pelo deserto. As instruções conduziam a nova geração a aproximar-se de Deus e a temê-lo e a obedecer-lhe. Amém? E Moisés também, o livrinho diz que ele se apresenta como o herói da fé também, né? Lá em Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, ele conta a história dos heróis da fé. Desculpa, gente, eu tô colocando S a mais, né? Heróis da fé, certo? Vamos abrir lá Hebreus, capítulo 11, onde fala de Moisés, é o verso 24. Hebreus 11, 24. Vamos lá. A palavra diz assim, fala de vários personagens bíblicos que foram considerados heróis da fé, né? Fala de Abraão, fala de Noé, fala de vários personagens, e na hora que chega em Moisés, aqui no verso 24, fala assim que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha só, Moisés agiu por fé, porque ele viveu uma vida de renúncia. Ele renunciou a ser filho do rei e preferiu viver como o seu povo escravizado, porque ele preferiu viver como o seu povo do que ficar no meio de uma geração, de um povo idólatra, porque pela fé ele acreditou que Deus ia conduzir aquele povo para um lugar melhor, mesmo que ele ainda não ia ser vivo. Moisés acreditou até o fim, mas ele morreu e não entrou na terra prometida, mas ele acreditou que a terra prometida já existia. Portanto, ele já viveu a terra prometida sem fisicamente precisar ter entrado nela. Tudo isso a gente faz pela fé. Então, Moisés foi um herói da fé também. E aqui o livrinho também fala dos aspectos da vida de Moisés. Enfim, aqui no primeiro parágrafo fala que ele tinha uma natureza humana unida com a natureza divina. Um homem que tinha toda a natureza humana, mas que se aproximou tanto de Deus, teve tanta comunhão de Deus. Moisés viu a Deus na fenda da rocha. Ele vislumbrou a imagem de Deus pelas costas, pela sombra, porque não podia ver a face de Deus, ninguém pode ver a face de Deus. Mas Moisés foi aquele que esteve mais próximo de Deus ao ponto de ver a Deus pessoalmente. Ou seja, ele tinha uma natureza humana unida à natureza divina. Fala também que ele foi preparado para uma missão, como a gente viu na semana passada. Os 2 primeiros ciclos da vida dele, tanto quando ele estava no palácio, quanto ele estava no deserto de Midian, foi um preparo para o último ciclo da sua vida. Então ele foi preparado para essa missão. E aqui fala quando ele estava frente a frente com o Faraó também, né? Quando ele enfrentou o Faraó, o que ele enfrentou? O que ele encarou? E ele venceu. Ele encarou e venceu o medo, a sua impotência, a sua vergonha, a sua sensação de indigno que ele tinha. Ele venceu todas essas coisas e ele mostrou para Faraó e para toda aquela nação egípcia, idólatra e pagã, quem era o verdadeiro Deus. Olha que coisa incrível. E para concluir,
Esse livrinho aqui, ele fala assim: Moisés, um homem chamado por Deus, exerceu uma liderança diante de um povo que estava em formação, a nação de Israel. Pela sua jornada de vida, o Senhor, Deus, trabalhou em seu estilo de liderança, de modo que Moisés se tornasse um exemplo de excelência de líder servidor. Moisés foi um excelente líder, mas que serviu a Deus. Amém? Que história incrível, né? Da vida de Moisés. Nós vamos dar continuidade, nós vamos ainda falar como foi essas 10 pragas que chegou até o Egito, como foi a saída do Egito, como foi a caminhada do povo de Israel no deserto do Sinai e como eles conseguiram adentrar a Canaã. Vamos ver muitas coisas, vamos ver coisas a respeito da lei de Deus, do tabernáculo construído por Deus. Vai ser incrível os nossos estudos daqui para diante. Então eu convido vocês a continuarem, a não desanimarem, a se animarem, certo? Porque nós vamos aprender grandes coisas, amém? E agora nós vamos para a hora de reflexão. Nós vamos refletir sobre 3 perguntinhas que o nosso livro traz. Vamos responder essas questões e depois eu vou corrigir. Vou dar 3 minutinhos para que vocês possam responder e depois eu vou corrigir e encerrar a aula de hoje, amém? Mas vamos lá. Número 1, o que diz? Relate com suas palavras o fato de Moisés ter sido criado no palácio de Faraó. Reflita sobre o propósito de Deus. Número 2. Com Jetro e sua família, qual foi o aprendizado de Moisés então? Número 3. Que luta Moisés teve que enfrentar ao estar com Faraó? E como ele lidou com esse conflito? Eu vou disponibilizar para você que não tem o livrinho essas questões aí na tela. Amém? Nós vamos esperar 3 minutos. Daqui a pouco a gente volta para responder. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós somos como uma nuvem, como a relva que desaparece. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. De geração em geração, tu és Deus. Tu és o mesmo, sobre o trono eternamente. De geração em geração, o nosso refúgio. Declare, sou Ele Deus. Antes que os montes nascessem, formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós somos como uma nuvem, como a relva que desaparece.
Então agora, respondendo as 3 questões, a número 1, né? Relate com suas palavras o fato de Moisés ter sido criado no palácio de Faraó. Reflita sobre esse propósito. Lá ele aprendeu princípios para governar uma nação, para governar um povo. E ele aprendeu também a legislar, ou seja, a desenvolver leis. E Deus usou fortemente ele também nesses 2 aspectos. Número 2. Com Jetro e sua família, qual foi o aprendizado de Moisés então? O outro aprendizado no segundo ciclo de sua vida foi o de apacentar ovelhas. Ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto de Midian, porque Deus tinha um propósito para que ele também conduzisse as ovelhas de Deus, o povo de Deus, à terra prometida. Número 3. Que luta Moisés teve que enfrentar ao estar com o Faraó? Como lidou com esse conflito? Bem, a luta que ele enfrentou foi a intolerância de Faraó. Foi ao endurecimento do coração de Faraó. Ele enfrentou seus medos, suas impotências, incapacidades, vergonha e indignidade. Mas ele confiou em Deus e ele alcançou vitória em tudo. Amém? Glória a Deus! Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula de hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar em seus corações. Feche seus olhos para nós orarmos, para nós encerrarmos. Amém? Senhor nosso Deus, te damos graças por todo esse conteúdo que nos foi passado, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem ensinado, tem nos mostrado, que nós possamos ser edificados e fortalecidos nesta palavra. Em nome de Jesus.